de destaque, né, desse mês, estamos falando aí sobre as mulheres. Algumas mulheres entram, né, na menopausa com idades diferentes, né? Nós vamos ver aqui por quê, né? Então, eu sou a Rosemeire, sou terapeuta integrativa e na terapia integrativa trabalho aí com suplementação também, por quê? Porque a suplementação hoje faz parte da vida. Quem não suplementa, não sei como está conseguindo viver, né? Porque realmente a nossa alimentação ela já não é mais suficiente. Antigamente, os nossos avós, nossos pais iam no quintal, colhiam o alimento e tinha um alimento ali fresquinho, alimento da época, né? Hoje, infelizmente, a nossa alimentação mudou muito. Então, nós não somos mais os mesmos. Nós mudamos totalmente. Somos outros humanos, né? Com alimentação diferente, com carências vitamínicas, carências de minerais e com muito mais doenças. Pelo menos 30 novas doenças da década de 80 para cá, né? Subiu alarmantemente. E agora as mutações de vírus, né? E, infelizmente, é sempre um nome novo de vírus novos, né? O que que aconteceu com a humanidade? O que que aconteceu com a Terra? Por que que nós estamos tão doentes? E aí, falando sobre os sintomas, né, da menopausa. Todos esses sintomas também têm a ver com esse estilo de vida que nós temos hoje, né? Então, vamos falar alguns sintomas aqui que as mulheres têm sofrido muito. O mais famoso aí que a gente vê, né, a mulherada, né, com muito calor, com muita irritabilidade, né? E aí vem aquele suor que deixa a mulher muito irritada, que são os fogachos. Mas como se não bastasse, né, os fogachos, eles também vêm acompanhado de outros sintomas, como, por exemplo, insônia, né, depressão. E também, nessa fase da menopausa, também a mulher ela pode sofrer uma alteração na pressão arterial e outros incômodos, né, terríveis, que tem abalado muitos relacionamentos. Por quê? Porque a mulher, ela perde a libido, cai bastante a libido, a questão da lubrificação, né, eu recebo sempre queixas, né, que as mulheres se sentem muito ressecadas, né. Então, ali na hora da relação, realmente é muito incômodo, né? Dói e muitas nem conseguem, né? Então, acaba aí afetando a vida pessoal, a vida relacional, enfim. Também tem a questão da sarcopenia, né? Que é a perda muscular. Isso também abala muito a autoestima das mulheres, infelizmente. E outras consequências piores quando tem essa oscilação, né, hormonal, né? Por que que acontece das mulheres sentirem tantos sintomas? Então, chega aí a fase da mulher, ela tem uma perda, né, de hormônio. Esses hormônios caem muito depois da idade fértil, né? Porque o estrógeno, o estrogênio, como quiser chamar, eh, na menina, até a idade fértil, está em alta. A mulher tem muito estrógeno. E aí, depois dos 40, aí já começa a diminuir. Algumas mulheres entram na menopausa, aos 44 anos, que é precoce, né? Não deveria entrar nessa idade, né? Então, 44 anos já começar a sentir os sintomas da menopausa é realmente precoce. E aí é chamado de climatério. Então, da menarca, que é a primeira menstruação, até a idade fértil, está em alta o estrogênio. Depois de uma certa idade, mais ou menos 40, já começa a cair esse estrogênio. E o que que pode acontecer quando tem essa queda de estrogênio? Então aí vem realmente as doenças, né? E principalmente doenças cardiovasculares, né? Câncer de mama, cistos ovarianos, né? Se bem que hoje as meninas, né, já estão com essas alterações,
o que levará essa menina a ter muitos sintomas lá na menopausa, quando ela chegar nessa idade. Menopausa é a última menstruação. Então, muitas pessoas variam, né? Às vezes fica 1 ano, 2 anos sem menstruar, e depois vem, né, uma enxurrada, e depois vai embora de vez. Então, quando vai embora de vez, é chamado menopausa. Durante esse processo, vem, não vem a menstruação, aí é chamado de climatério. E nessa fase do climatério, as mulheres têm sofrido, algumas têm sofrido muita, outras mulheres nem tanto. Será que fatores genéticos contribuem? Sim, estudos mostram que a genética realmente é um fator que contribui bastante, né? Agora, graças a Deus, né, tem um outro estudo que é epigenética. A epigenética mostra que não só a genética é determinante para você ter uma doença. Por exemplo, numa família, né, que os pais têm 10 filhos. Às vezes, 2, 3, 4 pessoas têm diabetes, 6 não têm. Então, o que que a epigenética descobriu? Então, a epigenética é um estudo que descobriu que não só a genética é determinante. Aliás, a genética ela ficou em último lugar. Então, assim, a epigenética é um estudo que mostra que não é a genética, e sim o comportamento daquela família que você traz para você, é que influencia se você vai ter a doença dos seus pais ou não. Graças a Deus, né? Conseguiram trazer esse estudo aí para nós, por quê? Porque tudo a gente culpava a genética, né? Meu pai, minha mãe tem diabetes, eu também vou ter. Ah, minha mãe, ela tem muitos sintomas da menopausa. Eu também terei. Então, a epigenética mostra que não. Porém, no caso da menopausa, a genética é um fator que contribui bastante, mas não determina. E hoje nós vamos ver aqui como você pode tomar decisões pessoais para que, se você não chegou ainda na menopausa, você chegar bem, né? Você passar mais tranquilo, mesmo que a sua mãe, né, passou por muitos problemas, né? Com muitos sintomas, com muito sofrimento, e você pode ter chance de escapar disso. E se você já está na fase aí da menopausa, né? Então, atente-se às dicas de hoje aqui, espero poder ajudar vocês. Bom, aqui nós vimos, né, alterações do humor, né? A mulher realmente, quando ela chega na idade, assim, quando chega a última menstruação, entrou na menopausa, parece outra pessoa, né? Começa a ficar enjoada, né? Muito chata, exigente, ciumenta, né? E algumas pessoas falam assim: Meu Deus, eu nem reconheço mais, né? A fulana, né? Mudou tanto, né? Eu não consigo mais ficar perto da fulana, né? Por quê? Porque ela tá muito chata, né? Então, assim, pode ser aí já início, né, dos sintomas da menopausa. Então, entenda essa mulher, né? Dê um alerta para ela. Olha, você já buscou ajuda? Você tem percebido que você tem mudado o seu humor, tem mudado assim a sua personalidade? Você não era assim antes. Então, dê um alerta para essa mulher, para ela fazer tratamento. E ela precisa fazer esse tratamento na época certa. Por quê? Senão ela pode ter vários problemas muito mais graves a partir desses sintomas. Porque o corpo ele vai dando sinais. Eu não estou bem. Então, quando você escuta os sinais do seu corpo e você procura ajuda na época certa, a chance de dar certo, de você não ter outros problemas, é muito maior. Então, uma menina, né, que já tem aí uma tendência a TPM, né, já tem um problema para ser observado, né? Na outra semana passada a gente falou sobre isso, né? As meninas que a menarca, na primeira menstruação, chega cada vez mais cedo. Fatores que contribuem para isso, né? A alimentação, né? Uma hidratação ruim, né? Nós vamos falar sobre isso. E a menina já começa a sofrer com TPM. Imagina, na primeira menstruação já começar a sofrer com TPM.
E aí ela vai sofrendo, aí vem a idade fértil, né? Ela vai ter filho, e aí já vem mais sofrimento, e depois chegar na menopausa ainda sofrer mais. Aí existe aquela frase, né? Mulher nasceu para sofrer. Gente, nós vamos mudar essa frase, hein? Não precisa ser assim, né? Tudo é uma questão aí de consciência, em primeiro lugar, conhecimento e decisão, né? Você pode tomar uma boa decisão e fazer uma escolha diferente. Eu, por exemplo, eu tenho 44 anos. Com 38 anos, eu comecei a sentir muita irritabilidade. E aí eu já percebi que tinha algo errado. Então eu já estudava, né? Já conhecia e percebi que eu precisava fazer algumas mudanças. Quando eu fiz as mudanças, realmente desapareceu. 38 anos é mais do que precoce, né? E aí desapareceram os sintomas. E aí, o ano passado, com 43 anos, eu percebi que começou a voltar, embora eu tinha mudado os meus hábitos, mas começou a voltar alguns sintomas e acrescentou outros sintomas. Por exemplo, comecei a ficar muito irritada e ter uma mudança mesmo na personalidade. Eu demorei um pouquinho para perceber, porque a pessoa que está passando por isso, ela não percebe. É por isso que você que está assistindo essa live, você precisa ajudar, né, essa mulher, falar, olha, você percebeu que de 2 anos para cá, de um tempo para cá, você tem mudado? Você tem ficado impaciente muito facilmente, né? Você tem ficado muito irritada com pouca coisa. Você engordou, né? Você tem sim percebido assim você que você não faz mais as coisas que você fazia, você perdeu a alegria. Então dê um alerta, né? Então, com os estudos que eu sempre estou estudando, aí eu percebi, gente, eu estou sentindo que eu mudei muito, né? E aí nós vamos conversar sobre isso. Quais são alguns fatores ambientais que têm contribuído para esse problema agravante aí de alteração hormonal? Bom, um deles é chamado xenoestrógenos. Quem já ouviu falar aí dos xenoestrógenos? Xenoestrógenos. Xenoestrógenos são produtos que você usa no dia a dia e que ele vai causar mal à sua saúde. Por exemplo, um deles é o bisfenol. Bisfenol, ele está presente no plástico. E aí, olha só, eu vou tocar num assunto aqui que é interessante, que talvez você tenha observado e talvez não tenha ainda relacionado uma coisa com a outra. Eu coloquei a pergunta lá, né? Alterações hormonais em mulheres e homens. Você tem percebido que as meninas, elas têm menstruado cada vez mais cedo? Muitas pessoas comentam, né? Falam assim, poxa vida, com 8 anos, né? A minha avó menstruou com 15, 17, 19, né? Alguns casos até me demorava assim, né? E hoje meninas com 8 anos estão menstruando. Então, o que que está acontecendo, né? Então, depois da industrialização, né, mudou totalmente a humanidade. Por isso que no início eu falei, nós somos outros seres, né? Não somos mais da época da vovó, que era tudo natural. E aí começou a industrialização, tudo enlatado, tudo em pote, tudo em vidro, né? Tudo empacotado. Será que essa mudança na sociedade causou efeitos negativos na sociedade? Com certeza, né, gente? Então, por exemplo, os vidros, né? Os vidros, eles são muito menos tóxicos, né? Nem se compara. Você colocar água numa garrafa de vidro, numa garrafa de plástico. Aí tem pessoas que tomam muito água na garrafinha de água. Ah, eu vou sair, né? E não carrego a minha garrafinha e compro água na rua. E isso se torna um hábito todos os dias. Agora você imagina, olha esse caminhão aqui. Quem está no Zoom consegue perceber, né? Um caminhão cheio de garrafões de água.
Aí você está vendo aqui a exposição do sol nessa garrafa de água. Primeiro, você não sabe, hoje mesmo um casal consultou comigo e eles falam que tomam água de garrafão, né? Eu falei para eles, olha, deu muita alteração no exame de vocês aqui na biorressonância, que está cheio de metais pesados. Qual a água que vocês tomam? Eles falam de garrafão. Então, parece que é a melhor opção, mas não é. Então, essa garrafa exposta aqui no sol, esse caminhão, até que ele chegue no ponto de entrega, distribuição, e você vai lá e pega aquela água, aquele sol bateu no plástico e liberou ali uma contaminação. Essa contaminação, bisfenol. Mas o que tem a ver esse bisfenol com alterações hormonais? Tudo a ver. Então, ele vai interferir nos seus hormônios. Agora, imagine essa criança exposta a micro-ondas, né? E a mãe vai lá, pega a mamadeira dela, coloca lá no micro-ondas e aquece. Tá liberando ali bisfenol. E vai mexer com o hormônio, o estrógeno. Então, o que que acontece? A criança já vai começar a ter problemas já desde a infância, porque ela vai começar a engordar. E aí ela vai se tornar uma pessoa obesa e quando chegar a época de menstruar, vai sentir cólicas, porque já houve uma alteração. Então falamos aqui de um comportamento, né, de uma sociedade moderna. Até a água foi engarrafada, né? Antigamente os nossos avós iam no rio, enfim, né? Então já houve uma mudança. Outra mudança, leite. O ser humano ele não foi feito para tomar leite, né? Quem toma leite é bezerro e é só um período, é só até criar chifre, né? Quando ele criou o chifre, ele para de mamar. Porque aquele cálcio, ele vai, forma o chifre, ele para de mamar. Ele vai comer o matinho ali. Ah, mas tem que tomar leite por causa do cálcio, né? A gente já sabe que isso já caiu por terra há muito tempo, né? Então você quer cálcio, ferro, você tem que comer folha verde escuro, porque a vaca, ela encontra os nutrientes no verde, não é mamando a vida inteira, né? O que que acontece? Ah, Rose, qual é a relação do leite com... Estamos falando de hormônios. Então, tudo a ver. Agora você pega ali a situação da vaca e ela engravida. Será que eles param de tirar leite quando a vaca engravida? Claro que não, né? Porque a indústria não quer perder. E ali, a vaca, ela libera progesterona, libera hormônio. E você toma aquele leite com hormônio, vai alterar os seus hormônios. Quando eu vejo um jovem, né, com aquelas espinhas inflamadas, né? Primeira pergunta, toma leite? Dificilmente, ninguém fala que não, todos tomam leite, né? Então, alterações hormonais, né? Então, são vários fatores no ambiente que nós vivemos, que nós aderimos, né, devido à industrialização, e realmente estamos aí sofrendo as consequências, né? Então, citei aqui, né, os xenoestrógenos e citei aqui a questão do leite da vaca, né? E aí, quando a vaca engravida, você toma leite com hormônio. Aí vem lá o fazendeiro e aplica hormônio na vaca, para ela engordar rápido, né? No bezerrinho, você toma mais hormônio, né? Na carne, no leite, né? Enfim. Então, essas alterações fizeram com que nós começamos a adoecer cada vez mais cedo, né? Ah, mas qual a solução? A solução agora é parar de comer? É claro que não, né? Mas nós podemos ser seletivos naquilo que nós vamos comer, naquilo que nós vamos beber. Então, se você puder evitar, né, escolha uma boa filtragem, né? Eu sempre falo aqui sobre a água que ela passa por 7 camadas de filtragem, né? Da Purifique, por exemplo, né? Eu aderi já em casa e quando eu saio na rua, eu carrego a garrafinha que tem o filtro. Por quê? Ela tem 7 camadas de filtragem. Então, tem o quartzo, tem a prata coloidal, que mata mais de 100 tipos de parasitas. E o melhor,
né, ela tira os hormônios, tira os remédios que você toma na água. Porque essa filtragem, né, essa vela que você compra, essa filtragem ela é básica, né? Ela só tira os resíduos pesados, mas você toma água com hormônios. Agora imagina quantas mulheres estão tomando anticoncepcional, aí elas urinam, aquela urina vai para o rio, aquela mesma água volta para a gente beber. E o tratamento de água, ele é básico, né? Então ele não vai tirar os remédios, antibióticos, hormônios, né? Então, quando eu fiz a primeira pergunta lá sobre você percebeu que as meninas têm menstruado cada vez mais cedo? Então tem muita relação com a água, tem muita relação com as garrafas de plástico, né? O micro-ondas, as vasilhas de plástico que você toma aquele cafezinho naquele copinho de plástico quente. Quando você coloca algo quente, libera bisfenol que vai interferir nos seus hormônios. Outra pergunta, você já tem percebido também que os homens, eles estão com menos músculos e eles estão criando um formato mais arredondados? Já perceberam isso, né? Então, os homens estão mais acinturados, mais arredondados e engordando. Também tem a ver com essas alterações hormonais. Então, homens atentos, né? Presta atenção na água que você toma, né? Se você toma água de garrafa, usa micro-ondas, usa plásticos, muito cuidado. Toma aquele cafezinho todo dia naquele copinho de plástico. Você está tomando veneno todos os dias e está despertando mais estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, você desperta no seu corpo e está introduzindo hormônios femininos e você vai ganhar uma forma mais arredondada. Olha que coisa, hein? Alguém aí sabia disso? Que a água que você está tomando está fazendo com que você fique mais acinturado, mais gordinho, né? Mais preguiçoso, raciocínio lento, né? Mais deprimido. Gente, estamos numa sociedade que os homens estão muito deprimidos. E a depressão era muito comum em mulheres, né? Então, tudo isso tem a ver com os fatores ambientais que a sociedade moderna está vivenciando, né? E eu poderia ficar aqui a noite toda falando de vários fatores, né? Aquele sabão líquido, né, que você usa para lavar louça. Quando você enxágua, você já percebeu que ele demora para sair o resíduo, a espuma? E a gente não se contenta colocar uma gotinha, né? A gente derrama, né? Tem um produto lá, uma substância que tem no carro, né? Que usa-se no carro. Então, assim, imagine o que você está ingerindo quando você usa um sabão líquido. Então, são várias coisas que são chamadas aqui de xenoestrógenos. O amaciante que você usa na roupa, né? Aí você sua, né? Às vezes a pessoa compra uma roupa nova, não lava, enfim. Essas cores, né? Muito acentuadas, né? Então, são vários fatores ambientais, né, que interferem nos seus hormônios e tem todas essas alterações aí que foram citadas. Solução, a gente evitar o máximo, né? Por exemplo, evitar o máximo micro-ondas, né? Não os vasilhames de plásticos, eles foram feitos com o objetivo de você usar coisas geladas, alimentos gelados, né? Então você não pode esquentar. Se você coloca algo quente, coloca no micro-ondas, aquela vasilha de plástico, aquela vasilha de sorvete que você coloca feijão, né? E aí você pode prestar atenção que o alimento ele é contaminado, porque a vasilha ela fica com aquelas manchinhas, ou seja, liberou substância no seu alimento. Quando você comprar uma fruta, você passa uma bucha, porque ali tem uma substância que deixa a fruta bem brilhosa, bem bonita, né? Xenoestrógeno. Você vai contaminar seu corpo. Eu também gravei um vídeo que eu falei do feijão. Faça o teste aí na sua casa. Quem não assistiu esse vídeo, eu posso mandar para você depois. Coloca o feijão para ferver, coloca uma colherinha de bicarbonato
e depois joga aquela água fora, mas antes de jogar fora, coloca numa vasilha para você prestar atenção qual a cor que fica. Você vai ficar assustado, né? Então são maneiras que você vai contaminando o seu corpo, contaminando, né? Deixa eu ver a hora aqui, porque eu falo muito, né? Bom, estão aí gostando? Estão aprendendo aí? Algumas coisas vocês já sabiam, né? Eu sei que vocês já sabem, estamos só relembrando. Então, vamos falar da solução, né? Como aliviar esses sintomas aí da menopausa? Primeiro, coloquei aqui, né? Falei de 3 maneiras principais, porque tem várias. Dieta saudável, né? Evite o açúcar. Olha, se você sente ou você conhece alguém que sente muito calorão da menopausa, muita irritabilidade, aconselho essa pessoa primeiramente, tira o açúcar. Faça o teste. Não precisa acreditar em mim. Só de tirar o açúcar, na primeira semana você vai ter abstinência, você vai ficar mais irritado, mas você já vai perceber algo. O seu sono vai melhorar. Mas é uma droga. Então você vai ter aí uma abstinência. Então você fica muito irritada. Eu sofri muito na época que eu tirei. Não tirar o açúcar, mas diminuir, né? Porque ninguém tira completo. Então, eu sofri muito, porque não tinha produtos bons como vocês têm hoje, né? Há muitos anos atrás, né? Eu fui tirar o açúcar e tive tontura, tive irritabilidade, moleza. Meu Deus, parece que passou um caminhão no meu corpo e eu fiquei assim por muitos dias. Hoje vocês já conhecem o Amargo, né? Que é um produto maravilhoso. Você toma e já tira essa abstinência, já ajuda você a ter disposição e voltar ao normal, né? Sair desse vício com muito mais leveza, menos sofrimento. Mas eu sofri muito. Então, primeira coisa, retira o açúcar e acrescente alimentos mais gordurosos, como está aparecendo aqui na gravura, azeite, alimentos à base de soja, né? Vitamina C. Vamos falar aqui do que a mulher precisa. Olha aí, as castanhas, né? Não vai encher a mão de castanhas todo dia, né? Mas no mínimo 3 por dia. Come ali umas 5, né? Em vez de você comprar barra de cereal, coloque castanhas na sua bolsa. Quando der a fome, você come essas castanhas. Ricos em complexo B, né? Vai ajudar muito você. Então, ingira mais gorduras boas. 3 maneiras de equilibrar naturalmente os hormônios. Primeiro, a alimentação. Diminui o açúcar e coma mais alimentos gordurosos. Mas na época da menopausa não é interessante você tirar o carboidrato, porque você já tem uma sarcopenia, você já tem uma perda muscular. Mas faça uso da do carboidrato complexo, não o simples. O simples é o quê? Pão, biscoito, né? Da farinha branca. Você pode colocar aí os complexos, né? Carboidrato complexo, que a batata, a mandioca, né? Inhame, que é muito rico em complexo B, vai ajudar muito a aliviar os sintomas. Então, faça essas simples mudanças. Segundo, melhore a sua hidratação. Porque imagine o corpo da mulher esquentando, pegando fogo e ela transpirando. Então, ela precisa agora melhorar a hidratação, né? Então, a mulher precisa calcular aí de 35 a 50 ml de água vezes o seu peso. Sem exagero, gente. Porque imagine o quanto suor essa mulher, o corpo esquentando. Ela precisa aumentar. Então, por exemplo, 35 vezes 60, que é o seu peso, é o que você precisa tomar. Mas a mulher que está nesse fogacho, ela precisa aumentar 40, coloca aí 40, 45 vezes o seu peso. Ela precisa aumentar a quantidade de água. Por quê? Porque ela está muito aquecida e perdendo muito líquido. Então, ela precisa equilibrar isso, né? E presta atenção na hidratação também. Se você toma uma água, como eu citei, cheia de hormônios, cheia de antibióticos, procure uma boa filtragem
né? Se você quiser saber mais detalhes aí sobre a Purifique, eu explico para você no particular. Terceiro, suplementação. Gente, não existe ser humano que não suplementa. Se você não suplementa, você está sofrendo. Ah, mas eu estou bem. Toma a suplementação para você ver o que é ficar bem. Porque às vezes você já acostumou tanto com a doença, com a indisposição, com a mente lenta, que você nem sabe mais o que é estar saudável. Então, suplementação. O que que a mulher precisa? Quais os principais suplementos que ela precisa nessa época da menopausa? Magnésio, ela transpira muito, ela perde muitos minerais. E aí ele vai controlar muito o fogacho. Como eu falei, o ano passado eu comecei a sentir uns calores meio diferentes. Falei, epa, tomei magnésio, ponto. Quanto de magnésio? Ah, você pode tomar 3 meses, parar 3 meses, tomar 3 meses, né? No período da menopausa, você pode tomar sempre. Se você quer prevenir, pode tomar 3 meses, para 3 meses, porque o corpo ele guarda, né, esse tipo de mineral. Vitamina do complexo B6, B12, vai ajudar muito na questão do músculo, né? Também. Vai ajudar no sono, na ansiedade, na irritabilidade. Vitamina D. A mulher precisa de triptofano, pelo amor de Deus. Se você encontrou uma mulher irritada, dê triptofano para essa mulher, incentiva, né? O triptofano está em alguns alimentos e suplementação, que aí ela precisa aumentar a serotonina, que é o hormônio da alegria, senão você vai ter que aturar aí a sua mulher na menopausa, né? Se você não suplementar ela, você também vai sofrer, né? E também os homens precisam. Por quê? Porque tem a andropausa, né? Todas essas interferências aí que eu falei, né, do ambiente, o homem também está sofrendo muito, né? Não podemos esquecer dos ômegas, e produtos derivados da soja, né? Tofu, né? Que é a soja fermentada. Ela faz muito bem. É um dos melhores alimentos para a mulher nessa fase aí. E nós temos um produto que tem aí a isoflavona, né? Que é a saúde feminina. Né? A saúde feminina da Nemas Whey, ela tem esse derivado da soja. Então, você toma 2 cápsulas por dia, você vai sentir muito bem. Aquela irritabilidade, aquela a mente, né, da mulher, ela sofre muito porque ela fica assim com a paciência muito curta. Toma 2 cápsulas, você vai ver um milagre. Né? A minha mãe, ela até se queixou, né? Minha mãe tem 74 anos. E ela se queixou que estava com um cansaço mental, parece que ia ficar louca. Aí eu coloquei, dei para ela 2 cápsulas da saúde feminina e ela falou: Olha, tô sentindo a minha cabeça bem. Falei: Então, na época de tratar a menopausa, a senhora não tratou. Olha só, com 74 anos, né? E aí ela se sentiu muito bem, né? Então, você pode indicar aí a saúde feminina que tem os produtos, é feito da soja, né? A mulher precisa também cuidar do sono. 12 horas para a criança, né? A criança começa a sentir aquelas a TPM. As crianças hoje não dormem, gente. A criança tem que dormir 12 horas. E aí ela vai crescendo, vai diminuindo. Mulheres são as últimas a dormir. Tem que dormir 8 horas, tem que prestar atenção nisso, senão ela fica muito irritada. Você vê uma mulher furiosa, fala para ela parar um pouco e dormir. Exposição ao sol. Controle seus sentimentos de raiva, ciúmes. Nessa época, a mulher fica muito controladora, né? E justamente por causa desses sintomas mesmo, da menopausa, baixa muito a autoestima dela, né? E aí ela começa a ter medo de ser trocada, né? E às vezes o marido não mais elogia, não leva flores, aí ela, enfim. Então, mulheres, controle os sentimentos, faça um passeio, contato com a natureza, melhore seus relacionamentos e nada menos importante, devemos falar da atividade física. Você sente uma diferença muito grande em todos esses sintomas quando você faz atividade física. Aí você toma um suplemento bom, como saúde feminina, o amargo, né, o magnésio, e aí você não faz atividade física. Então, você precisa agregar tudo, ok? Então,
Espero que essas dicas tenham ajudado mulheres e homens também, hein? Cuidado, homens. Pare de tomar água de garrafa, né? Cuidado com os plásticos, cuidado com os agrotóxicos. Se você for comer folhagem, frutas, coloque uma colher de bicarbonato para tirar o agrotóxico antes de você se alimentar, porque você vai se contaminando aos pouquinhos, quando você vai ver já está uma bomba. E os homens também estão sofrendo aí de irritabilidade, hein? Paciência curta com as mulheres, cuidado. Aqui no Zoom, alguém quer falar alguma coisa? Também Eu, aí no Instagram, pode falar eu. Fátima, pode falar. Jusilene, Ah, Jusilene. desculpa eu não ter te respondido naquela hora que você perguntou, é porque minha tela bugou aqui. Não, tranquilo. É, eu me identifiquei muito aí com tudo que você falou, né? Eu já tenho um tempo que eu não estou suplementando, e há muito tempo que eu sinto todos esses sintomas aí da menopausa que você falou, né? Principalmente esse calorão, que é insuportável, insuportável. E então quer dizer que o saúde feminina, ele pode fazer isso diminuir ou então acabar? Sim, por favor, tome amargo, tome saúde feminina e tome magnésio. Pelo amor de Deus. Tem que ser os três, no caso, né? É, e seguir as orientações de alimentação, nada de refrigerante, açúcar, Uhum, porque não adianta você, né, colocar coisas boas no seu corpo sujo, né? uhum, Principalmente entendi. açúcar. Aí, assim, outra dica, né? Quando a mulher está com muita vontade de comer açúcar, isso é carência de ferro, viu? Hum, Mulheres precisam suplementar ferro. Pode tomar lá o RX 21. Deve tomar o RX 21, que ele tem ferro e vitamina C. Se você não suplementar de ferro e vitamina C, você fica com muita loucura por doce. E aí vai aumentando mais ainda o calorão. certo. Eu tenho, assim, não sei se você vai saber me falar isso, mas recentemente eu fiz um exame transvaginal e você falando dessas dores da cólica, né? Que eu ainda menstruo normal. Só que Uhum. eu sinto todos os sintomas da menopausa. Qua- Eu descobri que eu tô com adenomiose. Será que tem algum suplemento que pode ajudar no Quantos tratamento? anos? Quantos anos você tem? 42. 42. Pois é, tá muito precoce, né? Aí você tem que entrar com a limpeza do corpo, viu? Espirulina, 3 cápsulas todos os dias, tomar o amargo, fazer uma limpeza geral. Mas precisa agregar essas dicas que eu dei hoje aqui, tirar algumas coisas, acrescentar outras coisas. Aí os suplementos vai fazer efeito, né? Não adianta tomar só saúde feminina, tem que limpar o corpo. Ah, tá. Tá certo. Beleza. Obrigada, viu? Nada. Rose, eu Oi? quero só dar um recado. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu queria deixar dar um recado aqui. Pode falar, fica à vontade. Gente, eu queria falar, eu queria não, né? Eu quero. Quero falar sobre o nosso evento, dia 14 de abril, no Gama, no Celeiro, que vai estar imperdível, né? Vai ter a doutora Sandra, eu e a Rosimeire, a gente conheceu, né? A doutora Sandra, lá em São Paulo. É uma pessoa incrível, ela é doutora em ozônio, né? Ozonioterapia, e ela vai estar com a gente exclusivamente para a gente lá, né? Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos perder isso, Isso né? aí, deixa A eu falar Ed, aqui com o pessoal do Instagram. Olha aí, pessoal, dia 14 de abril nós teremos um evento no Celeiro do Gama. É um restaurante maravilhoso, vai ter um evento lá em que você vai comprar o ingresso, você vai ganhar 2 ômegas 3, um ômega maravilhoso, uma empresa muito confiável. E você vai ganhar o almoço, a palestra, o treinamento. Virá a doutora, né, de São Paulo, né, ela é especialista em ozonioterapia, então você vai ganhar muito conhecimento. Entre em contato aí para você comprar o seu ingresso. E são poucas vagas, né, Rose? isso, poucas vagas. Então, vamos correr atrás. Quem aqui não fechou, corre, fecha com a Rosimeire ou comigo, né? Fecha, porque assim, gente, é imperdível, né? Porque assim, um evento desse, né, É, para ela vir aqui novamente, né, vai demorar, talvez nem venha,
né? Então vamos aproveitar, não percam, gente. Quem não fechou, fecha rápido, porque também, como a Rose falou, né, tem limite, né? E um Então vai ser treinamento demora desse, né? mesmo. Já imagine se você fosse em São Paulo receber um treinamento desse, né? Quanto você não iria gastar com passagem, com alimentação, com hotel, né? Então, essa doutora, ela vem até nós, né? Os presidentes da Nemas Way dará esse treinamento aí dia 14 de abril. Então, vocês podem já estar entrando em contato aí para a gente passar para vocês aí. Vai ser um treinamento muito bom. Gente, foi um prazer falar com vocês, estar aqui com vocês, aprendendo. Eu aprendo também com vocês, é uma troca, né? Muito obrigado, pessoal do Instagram. Obrigado, pessoal do Zoom. Até a próxima. Até, boa noite. Até, Boa tchau. noite. Tá.